Boa noite. Depois de muito tempo, agora eu vou enviar mais um vídeo. Eu não esqueci ainda que nós estamos no estudo de Êxodo, né? De Moisés, né? Hoje eu quero ler um pouco no livro na primeira epístola universal do apóstolo João. João é aquele que foi arrebatado lá na ilha de Patmos, a qual Jesus se revelou a ele. Quando ele viu, caiu aos seus pés como morto, né? Vocês bem se conhecem. E se vocês observar, olha o que está escrito aqui em Apocalipse. Apocalipse, o tema é esse, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para quem? Para João, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então esse livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Como eu já disse, Apocalipse é um dos livros que o diabo mais detesta. Por quê? Porque Apocalipse significa tirando o véu. E o outro livro que ele não gosta também é Gênesis, porque Gênesis mostra um princípio. Então, Gênesis, princípio, Apocalipse, o fim. E Deus é do A ao Z, do alfa ao ômega, é o princípio e o fim. Então, nós não temos dois deuses nas escrituras. Nós temos um Deus o tempo todo. Só que no Antigo Testamento era Deus Espírito, e no Novo Testamento Deus em forma de corpo, de carne, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se ele se fez carne, é porque ele não era carne. Então Deus é o quê? João 4 diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Correto? Então vamos começar o nosso estudo. Depois você pode ler Pedro, Tiago, Judas, todos eles falam também sobre Jesus. Quem é Jesus? É a pessoa que fala em Jesus e cita ele como uma segunda pessoa, numa suposta Santíssima Trindade, é porque não conhece Jesus. Porque Jesus foi um tabernáculo, um corpo, onde Deus podia ser visto. Porque Deus, sendo Espírito, ele nunca foi visto e jamais ninguém verá. Por quê? Porque é um Espírito que enche os céus e a terra. Ou seja, ele não tem direita, ele não tem esquerda, ele não tem frente, não tem verso, não tem alto e nem baixo, ele preenche todas as coisas. Então, como que ele poderia ser um Deus que tem direita ou tem esquerda, se ele preenche tudo? Tudo foi criado por ele e para ele. Agora, se você quer ver Deus, você pode ver ele através de um corpo, a qual ele criou, não dessa terra. Porque ele veio independente de sexo, de atração. O Deus Criador que criou os céus e a terra, que disse, haja, haja, e ali o Espírito dele se movia sobre a face das águas, esse Deus criou no ventre de uma virgem, que era uma criação de Deus, né? Por isso que não dá sustento quando se diz Santa Maria, Mãe de Deus. Por que que ela é Mãe de Deus? Ela gerou Deus? Ela gerou um corpo, um tabernáculo, chamado Jesus, um tabernáculo, um corpo, carne, a qual Deus gerou no ventre dela um corpo para vir da mesma forma que nós seres humanos viemos, só que nós viemos através de pecado. Só que Jesus não veio através de pecado. Maria, ela era virgem. Agora, aquela doutrina que diz que Maria foi virgem para sempre, foi ascendeu ao céu virgem, isso daí não tem Bíblia para isso, porque a Bíblia diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus.
Mas depois José teve filhos com Maria. Jesus teve mais irmãos. Entendeu? Agora, entre Maria e José, surgiu outros filhos. Entendeu? Agora, Jesus era o primogênito, porque era o primeiro. Só que não de José com Maria. Era de Deus. Agora, de Deus ele é o unigênito. Por que o unigênito? Porque é o único gen. Primogênito é porque é o primeiro. Unigênito é porque é o único. Então, o único que foi nascido dessa forma é Jesus, independente de sexo. Entendeu? Então, por isso que ele é o unigênito. Tá certo? Agora, primogênito é outra coisa, é o primeiro. O filho que nasce primeiro é o primogênito. Tá certo? Então, vamos lá, só um resumo, agora a gente vai começar. Agora, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas para quem se interessar em conhecer quem é Deus, vai querer assistir até o final. Agora, se tiver enfadonho, você pode parar, depois ouvir de novo, porque vai estar na mídia, vai estar no canal do YouTube. Então você pode assistir aos poucos. Isso se interessar para você ter o conhecimento de Deus, como as Escrituras ensinam. Porque Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Não como diz as igrejas, mas como diz as Escrituras. Porque as igrejas estão falando que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a Bíblia não fala em Trindade. A Bíblia não fala em Deus Trino. A Bíblia fala em Deus único. A Bíblia fala que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Jesus era o tabernáculo. Então agora a gente vai começar a ler e aí a gente vai endossar com todas as Escrituras. Então vamos começar. Primeira Epístola Universal do apóstolo João. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. A Bíblia é assim, você tem que ler e entender. O que era desde o princípio. A Bíblia não fala que ele é o princípio da criação de Deus? Ele quem? Tá vendo? Aí que nós temos que entender. Ele é o princípio da criação de Deus. Então de Deus saiu um Logos. Esse Logos era o Filho de Deus. Mas saiu de Deus, não era um outro Deus. É o próprio Deus que estava se manifestando na terra para nós conhecermos Ele. Porque de outra forma nós jamais conheceríamos a Deus. Você lembra quando o povo de Israel saiu de dentro do Egito? Que Moisés conversava com Deus, né? Aí Moisés subiu no monte para pegar os mandamentos, ficou lá, se eu não me engano, foi 40 dias, e o povo, eles falaram: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, então vamos fazer um Deus para nós. Aí pediu para Arão fazer para eles um Deus, para eles adorar, porque o homem foi feito para adorar, mas você tem que saber quem você vai adorar. E Deus detesta ídolos, ídolos feitos por mãos de homem. A Bíblia condena isso, nós temos várias escrituras para isso. Então ali eles tiraram os pendentes, tiraram as pulseiras, tudo que eles tinham de ouro, entregaram na mão de Arão. Arão pegou, fez aquilo ali. Quando terminou de fazer, tinha o quê? Um bezerro de ouro. Aí eles falaram: esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Mas por que eles falavam isso? Eles não conheciam Deus. Então quem não conhece Deus, adora qualquer coisa. Mas Moisés não. Moisés conversava com Deus, sabia quem era Deus. Tanto que quando ele desceu, ele destruiu aquele bezerro. Porque aquilo não era Deus, era feito por mão de homem.
Então é esse Deus que Moisés identificou que eu estou mostrando para vocês. Você lembra quando Jesus disse, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus? Jesus falou, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Ele falou, eu apareci a Abraão, mas pelo meu nome não me fiz perfeitamente conhecido. E quem era Abraão? Era muito antes de Moisés. Abraão foi o primeiro patriarca. Quando saiu lá daquela torre de Babel que os homens estavam fazendo, que Deus desceu e destruiu, ele tirou Abraão e falou, vem, vamos andar comigo e eu vou... Toda planta, aonde pisar a planta do teu pé, é tudo teu. Por quê? Porque Deus criou a terra para o homem. Mas qual homem? Os filhos dele. Adão era para ser Deus na terra. Né? Só que o pecado entrou, né? Através da parte dele, o pecado entrou através de um desejo, né? Eu já tenho falado nos outros vídeos qual foi o pecado, qual foi o fruto, mas para vocês que estão curiosos, vocês podem ouvir lá nos vídeos anteriores, lá logo no começo, era o sexo, tá certo? A Bíblia sustenta isso, mas não é esse o tema. O certo é que Jesus, ele nasceu independente de atração. Ele era um tabernáculo feito por Deus, onde Deus Espírito andou na terra. Que a Bíblia fala que os céus é o trono de Deus e a terra é os escabelos dos seus pés. Então ele andou pela terra. Jesus é a boca de Deus. Falava, porque lá no começo a palavra era essa, haja, haja, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora em São João nos diz que aquele verbo, que a palavra se fez carne, é isso? Então vamos continuar. É muito tremendo, é muito profundo, e se a gente for falar, a gente não sai de um capítulo, aliás de um versículo, né? Nós estamos no primeiro versículo. Então tá. E as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Você está vendo? Olha só, a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Por que vida eterna? Eterna fala de eternidade, uma coisa que não tem princípio, não tem fim, não tem começo. E quem é eterno? Eterno é Deus. Mas Jesus não é o princípio da criação de Deus? Sim, mas Deus é eterno. O eterno morava dentro daquele princípio da criação de Deus. Então aquele lá no Antigo Testamento, que era o anjo do pacto, aquele se manifestou. Então é esse que João está mostrando aqui, ó. As nossas mãos tocaram da palavra de Deus, tá vendo? Agora, a vida foi manifesta, a vida eterna, que estava com o Pai, e nós vimos manifestada. Agora, em Isaías 9, versículo 6, diz que ele é o Pai, quem? Aquele menino que nasceu. Por que menino? Um filho se nos deu. Por que filho? Porque nasceu. Lá no Antigo Testamento, ele não foi chamado de filho. Tá certo? Agora, ele foi chamado de filho no corpo, na carne. Por quê? Porque era para cumprir as escrituras, a qual Isaías disse, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Correto? Isso é o que as escrituras falam. Só que lá em Isaías 9, versículo 6, está escrito, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se ele é o Pai da eternidade, quem é a eternidade? É Deus. E a eternidade quem é? É Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Então, em Jesus é a eternidade. Porque no começo era só Deus. Não existia mais nada. Não existia átomo, não existia vento, não existia luz, não existia nada. Nem as trevas existia. Porque a Bíblia fala que eu crio a luz e eu crio as trevas. Poderia alguém se esconder de mim? Ou seja, se ele cria a luz e ele cria as trevas, então tudo foi ele. Tudo. Então, como explicar Deus? Foge do nosso entendimento. Nós temos que crer em Deus como diz as Escrituras. Ele se manifestou em um corpo. Então ali estava aquele menino que nos nasceu. O Deus forte, o Pai da eternidade. É por isso que João está falando aqui, ó. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com Deus e nos foi manifestada. Como? Através de Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. A Bíblia fala que ele é o primeiro e o último. Fora dele não há outro Deus. Ele é o alfa e o ômega. Então tudo se compõe nisso. Entendeu? Então quando nós falamos em Jesus, nós falamos de um corpo, aonde Deus que preenche os céus e a terra, se identificou ali dentro. Você quer ver Deus em espírito? Você nunca vai ver, nunca ninguém vai ver, porque não tem como você ver algo que você está dentro dele. Entende? Vamos ver se eu sou um pouco mais claro. É como se eu dissesse que o meu fígado quer me ver. Como que o meu fígado pode me ver se ele está dentro de mim? Ele é muito menor que eu tapo ele. Então ele nunca vai me ver, porque ele está lá dentro. Então, nunca o ser humano, um homem, meramente carne, verá Deus. Por quê? Porque tudo é Deus, tudo. Então você está dentro de Deus. O bem, o mal, tudo foi feito por Deus. Aí você me pergunta, mas o mal também? A Bíblia fala. Ele cria o bem e ele cria o mal. Agora, por que ele cria o mal? Porque Deus tem atributos em si. Ele é criador. Então se ele é criador, tem que ter alguém para ser criado, porque senão como ele é criador? Se ele é Deus, ele tem que ser adorado. Mas como que ele seria adorado, sendo que não existe nada? Então ele era o grande ser supremo. Agora, quando ele criou os anjos, formou os anjos, aí os anjos o adoraram. Aí ele passou a ser Deus. Então ele veio se manifestando. A Bíblia chama de exércitos celestiais, né? A gente passou isso lá por Gênesis, lá no começo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Anjo não é homem. Anjo, a Bíblia fala que são espíritos administradores da parte de Deus para ajudar nós. Cada um de nós temos um anjo. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala lá quando as criancinhas iam chegando, que Jesus falou: não os impeçais, porque os seus anjos sempre veem a face do meu Pai. Olha só, olha como a pessoa, ela quando crê numa trindade, ela segura nisso e fala, tá vendo? Ó, os anjos veem a face do meu Pai que está no céu, né? Então quer dizer, a pessoa vai falar assim, aí, mas é Jesus que está falando, meu Pai que está no céu. É porque não entende o que é céu. Porque céu é um espaço, é uma atmosfera, por exemplo, o meu lar, ele vive em paz, então o meu lar é um céu. Tem um hino que fala, em terra ou mar, seja onde for, com Cristo ali, é céu para mim. Então isso é céu, tá certo? Então Jesus, ele era o céu. Agora, como? Mas o meu Pai que está no céu. Tá, então vamos lá. Então no céu, o Pai está no céu. E Jesus, o Filho, está na terra.
Seria isso? Então vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia. Vamos para João 3. Olha, o que diz em João 3? Porque aí a pessoa começa e faz aquela confusão e tenta colocar na mente das pessoas, através do quê? De um espírito de mentira. Que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, que seria enviado um espírito de mentira para que o povo cresça numa mentira. E estão crendo. Porque quem crê em mais de um Deus é pagão. Existe um Deus só. Agora olha aqui, ó. João 3, versículo 13. É Jesus falando. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Mas como assim está no céu? Jesus não estava na terra? Como que ele fala? O Filho do Homem que está no céu. Você viu? Deus habitava em Cristo. A Bíblia fala que ele resgatou nós com sangue, com seu próprio sangue. Agora, como que ele resgataria com seu próprio sangue, se Deus é espírito e um espírito não tem sangue? Por isso que ele precisou fazer um corpo, um sacrifício e oferecer pela humanidade. Aquele corpo ali se enfermou, ele recebeu todos os nossos pecados, ele carregava uma carga de pecado, aí ele deixou tudo ali na cruz. Quando ele morreu, ele levou aquele fardo e entregou lá para Satanás, lá no inferno, porque a Bíblia fala que ele foi e trouxe cativo o cativeiro. Quando ele ressuscitou, muitos dos que dormiam no pó foram ressuscitados com ele e visto entrando na cidade celestial. Então esses que ressuscitaram, quem era? É aqueles que estavam lá debaixo de sangue de animais, que era de touro, de ovelha, e o sangue dele, de um animal, não podia vir para ele, a vida daquele animal não podia vir para aquele que estava trazendo o sacrifício. Por quê? Porque ali era um animal. Agora, esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele morreu, ele foi, levou o fardo de pecado, deixou, trouxe aqueles, e quando ele ressuscitou, ele disse: todo poder é me dado, agora está tudo consumado. Céus e terra se uniram, a pomba e o cordeiro, a pomba do alto, o cordeiro de baixo, então se uniram. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu habito. Então ali está a união. Então ali nós vimos que as pessoas mesmo chegaram para Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido? Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. Tem traduções que, se as pessoas não tomar cuidado, elas se enredam. Por quê? Alguns falam: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não falou isso. Ele falou: ninguém vem ao Pai. Por que vem? Porque o Pai estava ali, o Pai não estava em outro lugar. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Não crê tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Carne e espírito. Eu, por exemplo, tenho uma carne aqui, ó, essa que você está me vendo. Mas o espírito que está dentro de mim conversando com vocês não podem ver e nunca vai ver, porque é um espírito. Agora vocês podem ver o meu espírito através desse corpo. Então aquele tabernáculo era Jesus. Eu espero estar sendo bem esclarecedor, né? Mas vamos continuar porque é muito profundo. Então eu não sei nem se a gente vai chegar em João 2, a segunda carta de João. Nós estamos na primeira aqui, ó. Mas vamos continuar. Tá. Anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, olha, presta atenção nisso. E a nossa comunhão é com o Pai, olha só, e com seu Filho Jesus Cristo. Oh, mas aí você fala: tá vendo aí, ó, dois, a Trindade? Você está enxergando dois aqui?
Eu não consigo enxergar dois aqui, eu consigo enxergar um. Agora, então eu vou explicar para você. Comunhão é com o Pai. Quem é o Pai? É Deus, Senhor. E com seu Filho Jesus Cristo. Jesus era o Filho, era o corpo, nasceu. E Cristo é ungido. A palavra Cristo significa ungido. Apóstolo Paulo não falou? Cristo em vós, esperança da glória. O que é Cristo em vós, esperança da glória? Não é o Espírito Santo? Qual é o Espírito Santo? Aquele que desceu no dia de Pentecostes. Você lembra quando Jesus estava com os discípulos? Ele falou, aquele Espírito de verdade que o mundo não o conhece porque não o vê. Mas vós tendes conhecido, porque habita convosco, olha, o Espírito, porque habita convosco e estará em vós. Habita é presente. E quem estava falando? Não era Jesus? Então habita convosco. Jesus está ali, presente, e estará em vós. Quem? Aquele Espírito que estava dentro daquele corpo. Aquele corpo ali, ele morreu, ressuscitou, e aquele Espírito, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é um Espírito, que é Santo, ele voltou no dia de Pentecostes, ele disse, as mesmas obras que eu faço, as fareis e fareis maiores ainda. Em quê? Em números, entendeu? É a igreja de Deus aqui na terra é o corpo dele, então nós somos em números, então nós vamos fazer mais obras. Entendeu? Mas por quê? Porque é a continuação da obra de Deus, através do quê? Da terceira manifestação de Deus. Não é a terceira pessoa, é a terceira manifestação. Primeiro ele se manifestou como Pai, lá no Antigo Testamento. Depois ele se manifestou como Filho, no Novo Testamento. E depois como Espírito Santo, depois de sua morte e ressurreição, e desceu no dia de Pentecostes. Tá certo? Agora, a Bíblia fala em Efésios, você quer ver o que a Bíblia fala em Efésios? Isso tudo é Bíblia, não tem como fugir da Bíblia. Então não há argumentos, contra a palavra de Deus não há argumento. Eu estou mostrando as Escrituras. Agora, não tem como crer diferente, a menos que esteja com a mente caracterizada e não se abre para mais nada. Porque a Bíblia fala aqui, ó, olha o que está escrito: um só Deus e Pai de todos. Ou seja, existe dois pais? Não existe. Não existe dois pais. Então é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Tá vendo? Um. Por todos, dois. E em todos, três. Então são três manifestações do mesmo Deus. Agora, o qual é sobre todos quem? Deus bendito eternamente, Deus Pai, lá no Antigo Testamento, o Espírito. Agora, por todos, Jesus, que morreu na cruz para perdoar o pecado do mundo, todos. O sangue foi derramado. A Bíblia fala que sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sangue de quem? Do próprio Deus. A Bíblia fala lá em Atos 20, 28, se eu não me engano, nós somos a igreja de Deus, a qual ele resgatou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue de Deus. Não é simples de entender? Deus não sangra. Então tinha um cordeiro para representar nós, os nossos pecados. Então nós fomos representados, nós temos um representante. Quem? Deus em forma de carne. Agora aquele corpo, quando ele veio, Deus falou, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Não é isso? Então aquele templo ali era o corpo onde Deus morava, porque em Hebreus você vê lá, corpo me preparaste, porque sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Está em Hebreus, se eu não me engano é Hebreus 10, vamos ver, aqui em Hebreus, as escrituras vai vindo, está tudo fora de programação, como eu pensei em falar, não era nada disso que eu ia falar, por isso que a gente não saiu ainda nem do primeiro capítulo. Olha,
Atos 20, cadê? Atos 20 e 28. Vamos pegar aqui, ó. Atos 20 e 28. Quantas escrituras? Olha, eu aqui, ó, eu fico com ela. E nada faz eu desviar dela. É o que está escrito aqui. Ó, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Você está vendo aqui? Agora, 1 Coríntios 11, 27, está escrito assim, ó, 1 Coríntios 11, versículo 27. 1 Coríntios 11, 27. Olha o que está escrito. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sangue do Senhor. Aqui ele está falando da Santa Ceia. Está vendo? Então, esse sangue, ele foi representado. Então, hoje nós temos a Santa Ceia em memória do corpo de Cristo. Porque tem traduções que falam assim, ó, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. E a outra tradução diz, porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Olha a diferença de águia para abutre. E você que vai ler as escrituras, você não consegue ver a diferença? Abutre só come carniça. É um corpo que morreu, apodreceu e não ressuscitou mais. Ele está podre. Agora a águia não. A águia só come alimento fresco. Enquanto está jorrando o sangue, ela está comendo a carne. Entendeu? Então, qual seria a tradução correta? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Por quê? Porque ele não morreu. O sangue dele está a nosso favor, mas ele não morreu, ele ressuscitou. Então, águias é a tradução correta. Agora, isso você tem que entender as traduções, que tem traduções que não condiz com o verdadeiro Deus. Como a própria oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Está errado. Como vai orar? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Está errado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então você não pode aceitar tudo porque as pessoas estão dizendo para você aceitar. Você tem que analisar. A Bíblia é para isso, você tem que analisar ela. Entendeu? Olha aqui agora. Cadê? Onde é que eu falei? Atos 20, né? Versículo 28. Vamos voltar de novo para Atos 20, versículo 28. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Né? Aqui, ó. A qual ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, Hebreus 2,14. Olha aqui que está escrito. Hebreus 2, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? De quem que ele está falando aqui, ó? Não são todos eles espíritos ministradores? Quem? Os anjos. Os anjos eles são. Agora, um anjo ele tem sangue? Não tem sangue. Então um anjo não podia pregar a palavra para nós, porque ele não tem sangue. Um anjo, se o evangelho fosse enviado para nós através de um anjo e não através de homem, por isso que Deus se formou homem. Porque lá no Antigo Testamento, Deus é santo. Quem tocasse no monte morreria. De tão santo que Deus é. Você vê que lá Isaías viu o séquito enchia o templo e os anjos de Deus voavam. 6 asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. E eles diziam constantemente:
Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é isso? Lá é Deus. Agora, Deus, sendo um Espírito, Ele é santo. Então, o que é o Espírito Santo? É uma terceira pessoa? Não, é o próprio Deus. Só que onde estava esse Espírito? Estava dentro de um corpo. Então, aquele corpo era santo. Ele se fez pecado por nós. Ele era santo, ele não era daqui. Por isso que o povo sentia inveja dele. Por quê? Porque onde ele andava, ele atraía multidões. E a intenção das religiões hoje é rebanhar multidões. E não é isso que é o importante. Não é importante se 10 mil ou 1 milhão vão assistir esse vídeo. Para mim não é isso que faz a diferença. Para mim é um só, ou 2, ou 3, desde que enxergue a coisa como ela é. Porque eu sei que isso aí vai passar pela cabeça de cima de muitos, e muitos não vão ver. Mas ela vai se ancorar, é igual aquela semente que Jesus falou, né? Umas caíram no meio dos espinhos, outras caíram no meio das pedras, outras caíram em terra rasa, mas outras caíram num bom solo. E quando caiu num bom solo, nasceu. Então é assim a semente, a palavra de Deus. Ela vai e ela vai encontrar a terra. Mas é uma semente que tem vida. E se ela tem vida, aonde ela cair, ela vai nascer. Só que se for entre espinho, vai sufocar e ó, logo acaba. Se for em terra rasa, logo o sol vem queimar ela e acabou. Agora, se for numa terra fértil, um solo bom, ele vai nascer e vai dar frutos. Então você que está ouvindo, você vai passar isso para outro. E assim vai indo. É um conhecimento do único Deus. Mas agora vamos ver aqui. Vamos voltar aqui de novo, porque senão a gente não sai de João. Aqui, ó. Nós estamos em João. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Não há nele trevas. Trevas fala de pecado. Então não há pecado em Deus. Jesus não tinha pecado. Ele era a luz. Está vendo? Que Deus é luz e não há trevas nele, alguma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, tá vendo? Filho. Eu não quero que você entenda quando fala seu filho, é como se Deus lá em cima tivesse um filho, falasse: meu filho, eu criei todas as coisas, agora você desce e vai resgatar. Não seria correto. Por quê? Porque foi Deus que criou. Agora vai pegar o filho dele para mandar, vai lá e morre pelos pecados deles. Não, Deus mesmo formou um corpo e veio aqui sentir o que nós sentimos. Você sente uma dor de cabeça? Ele também sentiu na carne. Uma vez, uma mulher conversou com o irmão Brana. Quem é o irmão Brana? É um profeta que Deus enviou para esse tempo, que esclareceu as escrituras para nós. Então é por isso que eu tenho essa luz das escrituras, por causa disso. Porque eu leio as mensagens do William Brana, profeta que Deus nos enviou. Então isso daqui não é nada tirado de mim. Foi alguém que falou isso para mim. Outrora eu poderia estar crendo igual muitos estão crendo, como eu cria. Palavra igreja significa chamados para fora. Então nós fomos chamados para fora. Entendeu? Então Jesus Cristo, Ele criou. A Bíblia fala. Olha só em São João. Quer ver? Jesus criou. Ó, João. Cadê João? Ó, 1 João. Ele estava no princípio com Deus. Quem? Vamos voltar um versículo antes? Porque não adianta você ler um versículo isolado sem saber o que o antes diz.
né? É como eu dizer, Joãozinho e Maria viveram felizes para sempre. Mas por que eles viveram? Vamos voltar no começo do livro e saber quem foi Joãozinho e Maria. Aí a gente vai conhecer a história, por que eles viveram felizes para sempre. Agora eu estou lendo aqui, ó. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Né? Então vamos voltar aqui, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O que é o verbo? É a palavra, haja, haja. E o verbo era Deus, aquela palavra era Deus. Porque o homem é aquilo que ele fala. O homem tem que ter palavra. E a palavra de Deus era ele, era o que ele era. Aquela palavra, ó, ele estava no princípio com Deus. Quem? O verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quem? O verbo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João falou. Então ele veio para testificar da luz. Se arrependam. O Messias está na terra. O machado está posto na raiz das árvores. Aquele que não der bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Essa era a mensagem de João. Então ele veio para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele, João, a luz, mas veio para que testificasse da luz. Esse João aqui é o mesmo que as cartas que eu estou lendo dele aqui, ó. Ele pregou 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, tá certo? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, ele, mas veio para que testificasse da luz. Agora, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem? Aquele cordeiro que foi apontado por João. Ali estava a luz. Estava no mundo, olha só, presta atenção. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. De quem nós estamos falando? Do verbo. Do verbo, a palavra. E o mundo não o conheceu. Não conheceu quem? O verbo. Está entendendo? Veio para que eram seus e os seus não o receberam. Quem eram esses seus? É aqueles lá do Antigo Testamento que vieram através dos pais das tribos de Israel. Eles esperavam um Messias. Quando o Messias veio, eles não o reconheceram como Deus. Por isso que até hoje eles não reconhecem Jesus como o Messias. Eles esperam o Messias até hoje. Mas isso por quê? Porque a Bíblia fala, Paulo diz que eles foram cegados por causa de nós. Não quero que ignoreis esse mistério, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios, que somos nós, gentios é a mistura de povos, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora, quando a plenitude dos gentios entrar, aí vai se manifestar para Israel 2 profetas, que é Moisés e Elias. Quando esses 2 profetas entrar em cena, eles vão mostrar para eles que aquele Jesus que eles mataram, que eles crucificaram, a qual eles disseram, o seu sangue caia sobre nós. Por isso que está passando, passou pelo que passou, porque o sangue dele, eles ficaram responsáveis por aquilo. Mas Deus cegou eles para que nós tivéssemos uma chance de entrar. Está entendendo? Porque Paulo falou, nós somos jambuzeiros bravos que fomos enxertados na oliveira, e eles, os ramos naturais, foram tirados. Agora, se nós, sendo jambuzeiros, fomos enxertados na boa oliveira, quanto mais eles serão de novo enxertados ali, que são ramos originais. Então eles vão voltar, o evangelho vai voltar para eles. Só que aí é onde eles vão dar conta que quem eles crucificaram era o próprio Messias que eles esperavam. Era o Deus lá do Antigo Testamento que apareceu para Moisés, apareceu para Abraão. Aí eles vão se dar conta. Mas aí quando eles verem que eles
verem aquelas cicatrizes na mão de Jesus, eles foram perguntar: mas que feridas são essas? Ele falou: essa daqui eu recebi nas casas dos meus amigos. Aí eles vão chorar. Aí eles vão chorar. Mas vai ser lhe dito: não chores, porque isso aí foi para preservar vidas. É como José, quando ele foi vendido para os seus irmãos, que ele se identificou aos seus irmãos começaram a chorar, né? Pensando que a vingança viria. Ele falou: não, se vocês não tivessem me vendido aqui, eu não teria tido minha esposa e os 2 filhos que eu tenho lá agora. Então isso foi para a preservação da vida. Por isso que eu fui vendido para cá. Porque se eu não tivesse vindo para o Egito, o mundo teria morrido de fome. Então Deus estava lá com José. Entendeu? Então agora Jesus se manifestou. Agora redimiu eles. Agora o que resta? Agora nós vamos entrar para a eternidade. Nós vamos passar pelo milênio e depois a eternidade. A eternidade não tem mais contagem de tempo. Não existe mais um dia, segundo, terceiro, não. É eternidade. É um dia só para todo sempre. Então, vamos lá. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Veio para que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, porque Deus tem nome. Deus tem um nome. Pai não é um nome de Deus, não. Filho também não é um nome, não. Espírito Santo também não é um nome, não. Então ele tem um nome. Ele tem um nome. Por isso que ele disse lá em São Mateus 28:19: ide por todas as nações, batizando-as em nome. Mas quando que ele disse isso? Depois que ele morreu e ressuscitou e disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo. Em Atos diz: todo joelho se dobre diante do nome de Jesus, no céu e na terra. Então não há outro nome aonde há salvação. Também em cima no céu ou embaixo na terra, a qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. Então aqui, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, nós estivemos com ele antes da fundação do mundo. Isso é predestinação. Não foi quando nós nascemos num corpo de carne. Eu vou ser salvo porque hoje eu assinei meu nome no livro. Não, você está assinando seu nome no livro ali, mas isso por quê? Porque você está se identificando com o que você era lá no início. Algo dentro de você sabe de onde você veio. Você é parte de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele é pai dos espíritos. Então o nosso espírito, ele veio de Deus, ele volta para Deus. Por isso que a Bíblia fala: foi dado o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Então quando Deus vier para buscar a sua noiva, o seu povo, ele vai vir para quê? Para tirar o Espírito Santo, parte dele daqui. Então naquele dia, Jesus diz: conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós e vós estáis em mim. Então é uma unidade. O Espírito de Deus vai encher os céus e a terra. Então não vai existir mais maldade. Não vai ter um querendo acabar com o outro, querendo ter inveja do outro, nada, porque todos seremos iguais. Entendeu? Agora, o verso chave agora. E o verbo se fez carne. Qual verbo? Aquele lá do princípio, que estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Agora, se ele se fez carne, é porque ele não era carne. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Agora nós estamos falando em unigênito. Por que unigênito? É o único. Entendeu? Tudo foi feito através daquele ali. Quem? O verbo. Saiu de Deus. Era a boca de Deus. Então ele se fez carne. Então lá no princípio ele já existia. Quem? Jesus. Mas ele era carne? Não. Ele era uma teofania. Ele se fez carne. Por quê? Porque nós somos feitos de carne. Então só existia uma maneira de redimir um corpo de carne. Era ele sendo carne.
Entendeu? Ele se fez como nós, para que um dia nós sejamos igual a Ele. Simples. É simples. Cheio de graça e de verdade. O unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o Verbo que se fez carne. Tá certo? Mas vamos voltar para João de novo? Eu não sei quanto tempo já deu. Talvez eu prossiga depois com essa continuação, né? Vamos ver o que Deus vai dirigir. Agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Por quê? Porque nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos em pecado. Viemos ao mundo falando mentira. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você tem que confessar, não é continuar, é confessar. Você confessa que você é um pecador, então Deus não vê mais pecado em você. Porque quando Deus vê, Ele olha através do sangue. E o pecado sendo vermelho, olhado através do vermelho, Deus vê mais branco que a neve, porque Jesus não falou, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, serão brancos como a branca lã. É isso que Jesus falou, isso que Deus fala. Então é isso, ó. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos sim, mas nós temos um advogado. E esse advogado quem é? É Jesus. Agora, se você for lá em Apocalipse, você vai ver ali que ele já não é mais um advogado. Quando João viu lá na ilha de Patmos, ele já não era mais um advogado, porque ele estava com um cinto. Estava com um peitoral, sua cabeça branca como a lã, seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo. Ali já não era mais um advogado, ali agora é juízo. Se você rejeita a misericórdia, só resta um juízo agora. Então hoje ele opera como advogado, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá vendo? Aquele corpo sentiu. Você vê, lembra quando ele estava na cruz e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi isso? Essa foi a última palavra. O espírito que estava dentro daquele corpo morreu. Aquele espírito saiu. Aquele corpo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele corpo no jardim do Getsemane falou: se possível, passe de mim esse cálice. É como nós, por exemplo, nós não temos o Espírito Santo. É Deus morando em nós. Agora, esse corpo, ele não sente dor? A morte vai chegar, você não sente aquele... Você vê que ali na cruz foi a última coisa que Jesus rendeu, foi o Espírito. Então ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então aquele Espírito saiu. Aquele corpo, ele foi fazer o quê? Descansou. Ao terceiro dia, Deus foi lá, tirou aqueles, ressuscitou esse corpo e elevou ele acima de todos os céus. Ele tem que olhar para baixo para ver o céu. É isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação de nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aqui é João falando para os irmãos dele ali, os judeus. Mas não só para eles, mas para todo mundo. Pecado de todo mundo. O mundo está perdoado. Agora, se você não aceita, você está rejeitando. Então é essa rejeição que faz você ser culpado. Porque Deus não condena você por você ser um pecador, por você ter nascido em pecado. Não, Ele condena você é condenado por quê? Porque você não está fazendo nada a respeito disso. Você simplesmente estacionou, é um pecador e não quer mais saber de nada. Entendeu? Agora, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não nos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Desde o princípio. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a luz verdadeira alumia. A Bíblia não fala que é como a luz da aurora, que vai nascendo, nascendo, nascendo até ser dia perfeito? É assim que é o amanhecer. O amanhecer não nasce assim, igual a luz. Você clica ela, ela aparece. Não, é aos pouquinhos. Já viu aquele interruptor de luz que tem? Você vai clareando, se você quer escurecer, você vai diminuindo. Tem uma luz que é desse jeito. Não essa que eu tenho aqui, porque você apertou, ela apaga. Apertou de novo, ela acende. A luz do sol, ela aparece de repente. E ela some de repente. Não, não é assim. Então é desse jeito aqui, ó. Porque vão passando as trevas e já a luz verdadeira alumia. Como a luz da aurora. Vai nascendo até, né? Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Olha o que a Bíblia nos ensina. Amar o próximo. Como você diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo, a qual Deus fez a sua própria imagem e semelhança? Aquele que ama seu irmão está na luz, e dele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tem gente que está com os olhos cegados, e você pode falar o que for, que ele não vai enxergar isso. Ele não vai enxergar essa luz, essas boas novas, porque isso é Evangelho. Evangelho significa isso, boas novas. Não é simplesmente chegar e falar, Jesus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo está voltando. Isso todos sabem. Isso todos sabem. Agora, boas novas é você trazer luz em meio às trevas. Onde tem trevas, quando a luz chega, a treva se dissipa. Então, se você crê de uma maneira que não condiz a isso, convém você investigar, examinar as Escrituras, porque que dás ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus, não é isso? Filhinhos, escrevam-os por quê? Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Está vendo? Pecado só é perdoado através do nome do Senhor Jesus Cristo. Só. De maneira nenhuma existe outra forma de perdão de pecado, a não ser dessa forma. Olha aqui, ó, de novo, ó. Filhinhos, escrevam-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Lá em Atos 2,38 está escrito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para perdão dos seus pecados. Agora, quando se batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ali não é para perdão de pecado, porque Deus bem sabia o que iria acontecer. Eles não iriam usar o nome, eles iriam usar os títulos, como usam até hoje. Eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso aí não é cumprimento, isso aí é repetir uma ordem que Deus deu. Se Deus, Jesus, mandou batizar em nome singular, uma pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então tem que ser um nome. Qual é o nome do Pai? Senhor. Só o Senhor é Deus. E o nome do Filho? E chamarás o seu nome Jesus. E o Espírito Santo? Cristo em vós, esperança da glória. Um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Você lembra disso? Pois é. Então é nesse nome. Esse é o único nome. Então, se você olhar na Bíblia, você não vai ver ninguém
sendo batizado de outra forma, a não ser usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vê Atos dos Apóstolos, todos eles, Pedro, Filipe. Você lembra quando Filipe estava, eu acho que era Filipe, né? Que ele estava com aquele eunuco, que o Espírito Santo falou assim, se aproxime ali e conversa com ele. Quando ele chegou ali, conversou com aquele etíope ali, né? A carruagem parou ali, aí ele começou a conversar e perguntou para ele, entendes o que lê? Aí ele falou assim, como eu vou entender se não tiver quem me explique? Aí Felipe começou a explicar para ele quem era Jesus, qual era o plano, de quem Isaías estava falando, né? Quando ele acabou de falar, aquilo desceu no coração daquele etíope. Ele falou assim, eis aí a água, o que impede de ser batizado? Aí parou a carruagem, eles desceram e ele foi invocado em nome do Senhor Jesus. Ele foi batizado dessa forma. Paulo, uma vez ele chegou na família de Cornélio, se eu não me engano era Cornélio, era uma família que tinha lá, eu acho que era a família de Cornélio mesmo, né? Porque se a gente falar que sabe de tudo também, às vezes a gente, né? Mas o certo aqui foi isso. Vamos em Atos 19, para não ficar na minha palavra, vamos? Porque aí, a gente falando na palavra, fica mais correto. Ó, Atos 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Cornélio, quem foi Pedro, né? Se eu não me engano, foi Pedro, que foi mandado por um anjo para ir até a casa de Cornélio, que Cornélio estava orando, né? Aí o anjo falou para Cornélio, manda chamar Pedro. Quando Pedro veio até Cornélio, ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo também. Agora eu lhe pergunto, o anjo aparecia para Cornélio para chamar um homem para batizar num batismo errado, num batismo antibíblico? De maneira nenhuma. Então Pedro mandou que ele fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como Paulo aqui, ó. Em que sois batizados? Eles disseram, no batismo de João. Olha, eles foram batizados no batismo de João. Quem foi João? João Batista, aquele que batizou Jesus no rio. Olha que batismo, que homem, hein? Eles foram batizados por João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você vê, eles foram batizados de novo. Eles compreenderam o que Paulo falou. Agora muitos dizem, olha, mas eu já fui batizado, não vou me batizar de novo. Não, você não foi batizado ainda. Você não foi batizado. Porque só há um batismo. E esse batismo é invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Bíblico. Agora, ninguém na Bíblia nunca foi batizado de outra maneira. Tá certo? Então é essa escritura que eu queria mostrar. Vamos voltar de novo para João. Aqui, ó. Vamos aqui. Vamos dar uma paz. Escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Olha. Escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Você acha que eles acreditavam que Jesus era uma segunda pessoa da Trindade? De maneira nenhuma, por isso que ele está falando, pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebo, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Olha só, tá vendo? Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Mas quem era o Pai então? Que eles conheceram aqui? Era Jesus. Ou Jesus não é o seu pai? Jesus é o meu pai. Por quê? Porque ele mesmo disse. Se é o pai de família chamaram Beelzebu, o que farão os seus domésticos? Quem foi que eles chamaram de Beelzebu? Não falaram que era Jesus que expulsava os demônios pelos príncipes de Beelzebu? Pois é, disseram que ele era Beelzebu.
E o próprio Jesus disse: se há o pai de família. O que é o pai de família? Ele tem uma família. Nós somos da família de Deus. E nós temos o nome do Pai. Nós temos o nome do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos o nome, não os títulos dele. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. Nós temos o nome. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Agora, o título, 1 João 3, 2, versículo 18, olha o título: os anticristos. Esse é o título. Filhinho, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, o que é o anticristo? É aquele que é contra Cristo. Ele se levanta tudo contra o que se chama Deus. Lá em 2 Tessalonicenses está escrito que se sentaria um no trono, querendo parecer Deus, se levantando contra tudo que se chama Deus, né? É o anticristo. Está no mundo e o mundo não está conhecendo. Está no que é dele, nos ensinamentos do anticristo, mas não está conhecendo que aquele é o anticristo. Acha que está na verdade e não está. Por quê? Puxa lá e descubra da onde veio a Santíssima Trindade. Puxa para você ver. Você vai ver a linhagem onde vai parar. Isso veio dos apóstolos? De maneira nenhuma. Dos apóstolos veio o monoteísmo, crença em um só Deus. Agora dos outros vem o politeísmo, que é quem crê em mais de um Deus, é pagão. Agora nós não. Nós não. Agora, filhinho, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Nós sabemos discernir esse Espírito. Eles saíram da onde? Saíram da verdade. Eles não existiam. É uma igreja universal. Ela nem existia. Saíram, se debandaram. Aí lá em Niceia, eles fizeram um ecumenismo e inventaram essa doutrina. E através dessa doutrina, que é a Santíssima Trindade, morreu mais de 68 milhões de cristãos no tempo da martiriologia. Você sabe por que os cristãos eram mortos? Porque eles não se dobravam diante dessa doutrina. Eles morriam pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eles enfrentavam eles cara a cara e falavam: vocês não estão pregando o que Paulo pregou. Paulo falou: se descesse um anjo do céu e pregar um outro evangelho, a não ser esse que vos tenho ensinado, seja anátema. Paulo foi o primeiro mensageiro da igreja de Éfeso aos gentios, que é aquela plenitude dos gentios a qual Deus cegou os judeus para que nós, plenitude dos gentios, haja entrada, que é as 7 eras da igreja. Vocês lembram que eu já falei sobre isso, que um dia eu vou dar um estudo sobre isso? Eu vou fazer esse estudo aqui para vocês verem as 7 eras da igreja, tá? Mas vamos lá. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha só o que ele está falando. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis. Agora, eles sabem a verdade, por isso eles não vão mais ouvir a verdade? Não, eles vão ouvir sim, porque eles gostam da verdade. Agora, quando você fala a verdade para alguém, vai falar para alguém, aquela pessoa fala assim: não, eu já sou crente. Vai falar para um outro que não é crente:
É a era morna de Laodiceia, a última era. Diz que sou rica, não tenho necessidade de nada, mas não sabe que está nu, cega. Aconselho que de mim compre colírio para que veja e apresente a sua nudez. É nu e não sabe. Então acha que está tudo bem, porque vai para a igreja, né? Mas não é isso só. Se o máximo que você consegue é chegar até a igreja, você está perdido. Você tem que ir até a igreja, porque é onde se prega a palavra verdadeira. Agora, da igreja você ir até Cristo. Não é só até a igreja, é da igreja até Cristo. Entendeu? Agora, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O que é o Cristo? É ungido. Olha só, presta atenção. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Como que você nega o Pai e o Filho? Quando você rejeita o nome de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse está escrito, e em sua testa estava escrito o nome dele e de seu pai. Qual era o nome dele? Jesus. Mas ele é o quê? Ele é Senhor. Então o Pai está no Filho. Então é o nome do Pai e do Filho. Você quer ver uma prova concreta? Vamos para Lucas. Olha aqui, ó, Lucas 2. Depois a gente volta aqui de novo. Lucas 2. Isso aqui não é teologia, isso não é estudo teológico, nada disso. É estudo bibliológico. Entendeu? É a lógica da Bíblia. Aqui, ó, Lucas 2. Olha aqui, ó. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eles cuidavam das ovelhas, eram pastores. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Quem teve temor? Aqueles pastores com a glória de Deus. O que é isso? O que é isso? O que vem a ser isso? E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E quem é o Senhor? Só o Senhor é Deus. Não é isso? Olha Isaías 7,14. Isaías 7,14. Isaías é lá no Antigo Testamento. Ó, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. O mesmo Senhor. Quem? Esse daqui, ó, Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então está aqui, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Vamos para Mateus 1,23. Olha o que diz em Mateus 1,23. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Não está dizendo que o nome dele é Senhor Jesus. O corpo, o tabernáculo, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Qual? Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem é Jesus? Senhor e Cristo. Onde que está a confusão? Na doutrina, nos ensinamentos. É aí que está a confusão. Mas na Bíblia? Na Bíblia não. A Bíblia não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse ela não se contradiz. Tá certo? Ela não se contradiz. Vamos continuar. Vamos ver. Ou talvez já devamos parar, né? Mas vamos prosseguir mais um pouquinho, porque ainda não deu para parar. Esta é a mensagem que ouviste e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, isso aqui nós já lemos, está aqui. Aquele que é desde o princípio,
vos escrevi. Ah, tá. Então nós estamos aqui agora. Cadê? Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ninguém engana. Ninguém engana. A Bíblia fala que quem tem o Espírito Santo sabe discernir tudo e de ninguém era discernido. Ninguém consegue discernir, mas ele consegue discernir tudo. Não vos escrevi porque não sabeis, mas porque sabeis. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho, como eu falei. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Porque o Pai e o Filho é um. Se você tem o Filho, você tem o Pai. Se você tem o Pai, você tem o Filho. Porque é um. Não é um aqui e um aqui. Não, é um só. Espírito e corpo. Hã? Agora, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai, no Filho e no Pai. Agora, João 10:30, também permanecereis no Filho e no Pai. Dois, estou falando de dois. Vamos para João 10:30. Olha aqui, João 10:30. João 10, versículo 30. Cadê? 10, versículo 30. Olha aqui. Meu Pai mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Vamos um pouquinho mais para frente? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está falando aqui? É o Filho. Agora, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ou então é dois rebanhos? Não, agora aqui está escrito, eu e o Pai somos um. Está vendo? Eu e o Pai somos um. Vamos passar a Salmo 23. Salmo 23. Quer ver o que diz em Salmo 23? Vocês conhecem de cor e salteado o que diz em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem está falando aqui? Davi. Ele está falando que quem é o pastor dele? O Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Correto? Agora, vamos para João 10, versículo 11. O que está escrito? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, se aqui Davi está falando, o Senhor é meu pastor, e aqui Jesus está falando, eu sou o bom pastor, é dois pastor? É um só. Você tem que conhecer o plano salvífico de Deus. Esse é o plano salvífico de Deus. Você tem que conhecer, como diz as Escrituras. Tá certo? Então, vamos continuar. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Tinha gente querendo enganar eles. Era aqueles que eu falei. Eles queriam entrar ali no meio, sabe? Ali num cavalo branco. Você lembra lá em Apocalipse, 4 cavaleiros? Um era o cavalo branco, era o Nicolaíta. Deus tinha um animal semelhante a um boi, que representava os cristãos que seriam mortos. O boi é um animal de sacrifício. E aquele cavaleiro do cavalo branco, ele estava entrando sorrasteiramente ali, dizendo ser irmão, ele estava se infiltrando. Por isso que Paulo fala, em momento nenhum nós arredamos o pé, nós resistimos ele e eles tiveram que sair. Agora aqui, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas essas coisas,
e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecereis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Quando ele vier, quem vai vir? Jesus. Lembra que em Atos, quando ele foi ascendido ao céu, aqueles anjos se colocaram e falaram: mas por que estáis olhando? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, um dia ele há de voltar. É aquele mesmo Deus, vai se manifestar de novo para nós. Por isso que falou, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Agora, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus também. Porque não conhece, por isso o mundo, vamos de novo. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não vos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece os filhos de Deus, por quê? Porque não conhece a Deus. Não conhece, reconhece os cristãos. Porque se eles soubessem que esse mundo ainda está de pé, porque Deus ainda tem um povo aqui, eles tratavam os filhos de Deus com pão de ló, cuidavam, eles tomavam cuidado deles. Por quê? Porque no dia que os filhos de Deus saírem daqui, essa terra vai pegar fogo. Não pegou fogo ainda porque os filhos de Deus ainda estão aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É você saber o que é certo e não fazer. Aí você está fazendo iniquidade. Você sabe que aquilo é errado e você faz, isso é iniquidade. Iniquidade é pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio, lá o diabo peca. Você quer ver o que está escrito aqui, João 8,44, olha só, João 8,44, vós tendes por parte do Pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Tá vendo? Agora vamos voltar aqui de novo, Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece dele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Você viu lá em João 8,44? Ele peca desde o princípio, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Agora, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está vendo? Duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus,
Porque essa é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram má e as de seu irmão era justa. Você viu duas sementes? Caim não era da parte de Deus, era parte de serpente, era do maligno. É a Bíblia que está falando. Você lembra quando a gente falou lá no comecinho de Gênesis? Isso aqui é cumprimento de lá. Você que não assistiu ainda, eu convido você para assistir os vídeos anteriores. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que adiantaria você dizer que é um cristão, ver uma pessoa necessitada, você tem 2 sacos de arroz, você não vai comer aqueles 2 sacos de arroz de uma vez, mas você está vendo um que está necessitado, que não tem nada de arroz. Que tipo de cristão é você que não vai dar um pouco para ele se alimentar? Não adiantaria nada você simplesmente orar e falar assim: Senhor, prospera ele, Senhor, que ele arrume um bom trabalho, que tenha alimento na sua mesa. O que adiantaria você só orar e você não tivesse obras? A fé sem as obras, ela não tem valor nenhum para Deus. Então você tem que mostrar pelas suas obras. É isso que ele está falando. Meus filhinhos, não amamos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos está nele, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que tem nos dado. Tá vendo? O Espírito Santo em nós. Aí nós conhecemos que somos de Deus ou não. É através do Espírito Santo. Então por aqui eu vou parar. Eu parei aqui, 1 João versículo 4. Eu imaginei que eu ia conseguir terminar, mas não tem jeito. Eu gostaria de deixar só uma escritura para vocês aqui, para a gente finalizar esse vídeo. Esse mesmo capítulo de 1 João 5, versículo 20, está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E do que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo. Tá vendo? É isso. Ok? Então, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gabriel. Agora vai ser como Deus dirigir. Tá certo? Boa noite.